Assim também você, esposa, deve obedecer a seu marido, a fim de que ele não crê na palavra ou na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. Simples. Este é um fato que Pedro, ele falou às mulheres cristãs, às milhares de mulheres cristãs espalhadas por todo o Império Romano. Aquelas que tinham esposos romanos, aquelas que eram casadas com pessoas que não adoravam o Deus verdadeiro. Se eles não creem na palavra de Deus, na mensagem, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, absolutamente nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. A beleza passa, as pessoas engordam, as pessoas adoecem. Essa beleza atual vai passar. Mas a beleza interior, aquela que se cultiva por meio do amor à palavra de Deus, a um espírito quebrantado, um espírito calmo, delicado. Este sim tem muito valor ao Deus dos céus. Este sim valerá por toda a eternidade. Em outra passagem, o apóstolo Paulo disse: embora o homem que somos por fora se define, se acabe, se deteriora, mas o homem que somos por dentro é renovado dia a dia pela palavra do nosso Pai. Sim, mulheres cristãs, aquelas que têm no coração o amor pelo espírito calmo, delicado, que é de grande valor aos olhos de Deus. Sim, vocês serão restauradas. E sim, este será de grande valor aos olhos de Elohim. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes a seu marido. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha, se praticar o bem e não tiver medo de nada. Como Sara, as mulheres cristãs se adornam não de enfeites que são bonitos aos olhos, a aparência externa, mas se adornam do que o Senhor diz que é o ideal, o espírito quebrantado, delicado, sendo dedicado a Deus e esperando nele, como as mulheres do passado, como Sara. Tanto era seu amor por seu marido, que dentro do seu coração ela a chamava de Senhor, meu Adão. Da mesma forma, mulheres cristãs, aprendam de Sara de como respeitar seu marido dentro do seu coração. É isso que o nosso Deus espera de você. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida que é dada por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês.
Quando o homem não trata a mulher de forma digna, suas orações podem ser atrapalhadas. Como orar se você está brigado com a sua esposa? Por que orar se a sua carne que Deus te deu, está do seu lado e você mal pode olhar para ela e dizer te amo? Por que será que Deus ouviria tal oração? De fato, Ele não ouvirá. Porque se você não pode conviver com sua carne, como poderá conviver com todas as outras coisas? Como poderá se chegar a Deus e dizer que é filho dele, se você não pode nem cuidar da sua própria carne, sua esposa? Lembre-se, ela é o sexo mais frágil, mais fraco. Precisa de sua ajuda. Deve ser tratada com respeito, pois a esperança de vida, aquela a qual Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus, derramou no madeiro por nós, equivale tanto para você quanto para ela. Por isso, ame sua esposa, sua carne. Ensine a amar a Deus de todo o seu coração. Assim, tuas orações serão ouvidas pelo Pai Celestial. Aleluia! Finalmente, que todos vocês, todos vocês, tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Pensar em Deus, sentir o Espírito Santo. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Nada melhor do que uma boa pitada de educação. Nada melhor do que lidar com alguém humilde. Alguém que não se gaba, alguém que não se enfuna, alguém que pede por favor. E nada melhor do que o amor. Sim, o amor demonstrado por nós, quando o Filho de Deus se entregou ao nosso favor. Ao contemplar seu sofrimento e sentir sua dor, percebemos a importância do que ele fez por nós, demonstrando assim o que é ser humano, o que é ser consciente, o que é ser mortal. A dor que transpassou sua alma e afligiu sua mente nos libertou da morte, da dor, do sofrimento e nos possibilitou uma nova vida, uma vida de amor ao próximo, uma vida diferente de tudo que pensamos, que conhecemos ou que vivemos, uma vida achegada a Deus, refletindo no próximo o calor da morte, daquele que tudo pode e que o Pai entregou todas as coisas em sua mão. Pedro aqui, ele fala sobre algo importante que todos devemos nos importar. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. Bênção, ofensa. Bênção, ofensa. Pagar as ofensas com bênção. Por quê? Porque nós somos os chamados. Aqueles que pagam ofensa por ofensa, nada são indiferente do que tudo que já era. Não se transformaram, não passaram pela estaca de tortura, não foram lavados pelo sangue. Não podem entender o chamado. Mas todos aqueles que em Cristo Jesus foi chamado, na graça, no amor, na paz de Yeshua HaMashiach, o Rei dos Judeus e o Rei de todos os vivos e mortos. Sim, esse que foi chamado entende bem
a grande e oportuna bênção que lhe foi apresentada por meio de sua morte. Bênção esta que foi chamada por meio do sofrimento de um homem justo. E por meio desse sofrimento, podemos nos apresentar perante Deus. Por isto, não pague o mal com o mal. Não pague ofensa com ofensa. Ao contrário, abençoe. Deus te abençoe. Ore pelos teus inimigos. Não foi o que Yeshua nos disse? Ao sofrer o mal, ao invés de retaliar, podemos amar. Podemos decidir fazer diferente. Podemos decidir perdoar. Como dizem as Escrituras, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Aquele que iniciou-se na mentira e que sempre esteve mentindo e que é o pai da mentira, se agrada da mentira. Aqueles que nascem da luz não falam, não agem, não concordam com a mentira. Amantes da verdade, amantes do Cristo. Ele disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Ninguém pode chegar-se perante ele por um caminho tortuoso, um caminho de mentiras, um caminho de meias verdades. Quem quer gozar a vida e ter dias felizes, diz as Escrituras, não fale coisas más. Tiago escreveu: não é correto, meus queridos irmãos, que da mesma fonte saiam coisas doces e coisas amargas. A língua, Lashon, ela é amarga. Por ela nós abençoamos ao nosso Deus e amaldiçoamos o nosso próximo. Por causa da língua, as pessoas vão para o lugar em que todos irão. O Hades. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz, faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Todo mal, toda maldade que aqueles que fazem para que prejudiquem outros estão todos sendo observados por aquele que não deixa passar um detalhe, um suspiro, um pensamento. Deus, ele é onisciente, sabe todas as coisas, entende todas as coisas e lê todas as mentes. É impossível pensar mal do próximo sem que Deus o saiba. É impossível planejar o mal sem que Deus o saiba. É impossível fazer o mal sem que Deus o saiba. Se ele está bem apercebido da maldade, quem dirá como ele deve se sentir quando as pessoas praticam o bem, quando as pessoas procuram a paz, quando as pessoas se esforçam a alcançá-la? Paz é uma palavra em hebraico que traz um sentido muito mais amplo. Plenitude. Shalom, shalom. Procure shalom, procure a paz. Procure a plenitude do nosso Deus. Aquele que nos ensina a amar e aquele que nos ensina a ter paz. Ele está atento às pessoas honestas. Ele ouve os pedidos dos justos. Mas aqueles que são maus, seu rosto, sua face está contra. E no momento certo, ele irá se vingar. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhe fará o mal? Como vocês serão felizes se estiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenha medo de ninguém, nem fique preocupados.
Tenha no coração de vocês a respeito de Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que você tem. Aqueles que fazem o bem, aqueles que praticam o bem, aqueles que vivem o bem, o texto diz: quem lhe fará o mal? Pois o mal que as pessoas podem te trazer pode ser convertido em bênçãos. Se você fazer o bem, se você procurar a justiça e a retidão. E toda maldade, toda impiedade, toda injustiça que se faz, mesmo que te acerte, ela será corrigida quando você tiver a vida eterna. E aqueles que praticam a maldade não terão essa chance. Não se preocupe. Agora, o sentimento de felicidade é algo que jamais as pessoas que praticam mal podem saber, podem entender, podem desfrutar. Se você tiver que sofrer o mal por causa das coisas que são certas, sofra e se alegra. Não tenha medo de ninguém. Não tenha medo do que as pessoas possam te fazer. Fique despreocupados. Este mal, esta maldade, não é capaz de te separar do amor de Deus. Tenha no seu coração o respeito, o amor e o temor por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esteja pronto para obedecer, esteja pronto para responder, esteja pronto para falar sobre sua fé. Aqueles que duvidem, aqueles que rejeitem, aqueles que estão desatentos, mas se você viver sua fé, aquelas pessoas irão perceber e vão aprender. Viva a sua fé, não tenha medo do que as pessoas irão dizer. Porém, faça isso com educação e respeito. Tenha sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Às vezes, por zelo, às vezes, por querer aparecer, alguns impõem sua fé a outros. Isso é muito triste. Pedro fala sobre o respeito. Pedro fala sobre boa consciência. Consciência limpa, algo que não tem preço. Assim, quando fomos insultados por nossas crenças, por nosso modo de vida, por nosso jeito de ser, aqueles que falam de modo ultrajante ficarão envergonhados, pois verão em vocês seguidores de Cristo, seguidor daquele que venceu o mundo, e você também vencerá o mundo. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que fazer o mal. Sofrer por fazer o bem é sofrer da forma correta. Sofrer por fazer o mal é um sofrimento desnecessário, desumano e desleal. Ele só prejudica a você mesmo. Ele não traz a você nenhum tipo de benefício. Mas, ao sofrer, ao fazer o bem, você está perseverando, está aplicando a palavra do Senhor em tua vida e está crescendo como pessoa, como ser humano. A madureza chegará e quando você menos perceber, ela estará presente. Então, não encare o sofrimento como algo ruim, como algo a ser evitado. O sofrimento, ele nos traz coisas importantes, coisas que talvez jamais poderíamos alcançar sem prová-lo e sem tê-lo. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, por nós, pecadores, pelos nossos pecados. Ele era um homem bom, ele não merecia o pecado, ele não merecia a morte, ele não merecia o sofrimento. Um homem bom,
em favor dos maus, nós, para levar você a Deus. Para levar você a Deus. Para levar você a Deus. Quando Cristo te olhou, quando Cristo te viu, ele sentiu amor. E ele esteve disposto a sofrer por você, a morrer por você, porque ele te amou. Ele queria te levar ao Pai. Ele quer te levar ao Pai. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. Embora seu corpo tinha morrido, depois de 3 dias, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aquele corpo frágil, capaz de morrer, foi revestido pelo Espírito. O Espírito de Elohim, o Espírito de Deus, o Espírito de Yahweh, o Espírito poderoso, o Akadosh, Espírito Santo, envolveu o corpo daquele homem justo. Fez com que ele respirasse de novo. Trouxe-o à vida. Ao abrir seus olhos, ele estava mais vivo do que nunca. Glorioso, maravilhoso, surpreendente. Deus, no seu ato de ressurreição, ao trazer a luz sobre a escuridão e a vida sobre a morte, ressuscita o ícone principal da salvação da humanidade. E com esse ato maravilhoso, aquele que estava morto passou a viver, e todos aqueles que morrerem com ele serão vivos novamente. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Por meio do seu Espírito, por meio da sua obediência, por meio da sua conduta, por meio da tua fé, Jesus Cristo foi maior do que todos os homens, maior do que todos os anjos. Ele provou que é capaz de conviver como ser humano e não cometer pecado. Quando o apóstolo Pedro faz menção dos espíritos, ele está mencionando nos dias de Noá. Aqueles anjos que vieram para a humanidade em Gênesis capítulo 6, eles não conseguiram viver uma vida de santidade. Primeiro, que não era do desejo de Deus que eles viessem para a terra, que eles se materializassem, se encarnassem homens, que tivessem relações com as mulheres, que tivessem filhos, que aumentassem a iniquidade, que ensinassem presságios, guerra, ensinassem aos homens a fazer espadas, ensinassem aos homens a fazer espiritismo, observar os céus, serem guiados pela astrologia. Enoque, o profeta, fala sobre todas essas coisas. Sim, aqueles espíritos maus, eles tinham desobedecido a Deus e estavam presos. Como é mencionado no livro de Enoque, no terrão, no grande abismo, se prendeu todos os anjos, todos os espíritos maus, e Deus colocou uma pedra sobre todos eles. Estavam presos e estão presos. Cristo, ele prega a esses por meio do seu sangue valioso derramado e mostra que é capaz de vencer a iniquidade, a maldade e qualquer tipo de sofrimento, sendo leal ao verdadeiro Deus, sem se desviar uma vírgula para a esquerda. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus quando ele ficou esperando com paciência nos dias de Noé, que estava construindo a arca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Pela paciência do nosso Deus, ele salvou 8 pessoas. Pelo que as pessoas mereciam, todos morreriam. Pela maldade que estava no mundo, todos seriam condenados. Pelas atrocidades cometidas, todos evaporariam. Mas, pela paciência de Deus, 8 almas foram salvas. Quando falamos dos dias de Noé, lembramos do que Jesus Cristo disse: assim será naqueles dias, assim como nos dias de Noé. Os homens casando, as mulheres sendo dadas em casamento, até que Noé entrou na arca e não fizeram caso.
Veio o dilúvio e varreu todos eles. Assim será na presença parousia do Filho do Homem. Ben Adão, Filho do Homem. Assim será na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nos dias de Noé, a grande maldade aumentando, as pessoas não ligando, as pessoas vivendo suas vidas como nada tivesse acontecido, as pessoas levando sua vida como se Deus não existisse, as pessoas maltratando o próximo, as pessoas ficando sempre expostas a maldade sobre maldade, e ensinando maldade. E sim, o coração do homem se distanciando, se afastando e se tornando cada vez mais um diamante, uma rocha, um coração duro, um coração distante. E quando Noé entrou na arca, começou a chover. E quando Noé entrou na arca, a porta da arca se fechou. E quando Noé entrou na arca, já não tinha mais escolha. E quando Noé entrou na arca, nada se podia mais fazer. Correram as margens da grande construção que eles riam. Riam porque aquele homem parecia louco com sua família, construindo uma grande embarcação, pois não chovia, não sabiam o que era chuva, e eles pensavam, esse homem está louco, escarneciam. Quando começou a chover, quando começou a pingar, eles lembraram das palavras de Noé, eles lembraram do trabalho que Noé realizou, eles lembraram da diferença entre Noé e entre eles. E aqueles anjos carnais materializados, com medo do grande dilúvio, saíram dos seus corpos e foram pegos pelo grande anjo do Senhor e foram presos todos no abismo, no grande terror. Os filhos desses homens, os gigantes, morreram afogados. Coisa terrível. Coisas terríveis aconteceram. A humanidade daquela época, toda aquela geração, expirou e morreu. 8 pessoas dentro de uma grande embarcação. No primeiro compartimento, os animais. No segundo compartimento, a comida, os grãos, a folhagem. E no terceiro compartimento, 8 pessoas. Não foi fácil. Aqueles dias de chuva, aqueles dias de escuridão, aqueles dias de trovoada. Nos primeiros dias, gritos, pedido de socorro, pessoas afogando. Depois, nos outros dias, só barulho da chuva. E por fim, o sol, um pouco de sol. Quando olhava pela janela, um imenso mar, em todas as direções, apenas água, o que sustenta a vida. Mas que tirou vidas, que acabou com a maldade. Aquele mundo, aquele sistema, aquelas pessoas, aquela geração, todas estavam debaixo d'água. Todas estavam apagadas da existência. Porque preferiram amar seus desejos, amar suas vidas pecaminosas e não deram ouvido ao que o Senhor tinha a dizer. Noé, homem justo, foi salvo no meio das águas. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Este batismo não é lavar o sujeiro do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação veio por meio da ressurreição de Jesus. Yeshua HaMashiach, nosso Senhor. Aquelas águas que inundou o mundo, que batizou o mundo, que sepultou o mundo mal para que pudesse vir um outro mundo,
um mundo de novas oportunidades, um mundo de novas experiências, um mundo de experiência com Deus, um mundo renovado, um mundo em que as pessoas pudessem ter uma nova chance. Aquelas águas que batizou o mundo significa hoje o nosso batismo. Esse batismo não é para limpar a sujeira da carne, não é para limpar a sujeira do corpo, não é para tomarmos banho achando que estamos limpos. Não se trata de água, se trata de morte. Como as águas do passado matou aquelas pessoas, matou aquele sistema, matou aquele mundo mal, para que pudesse surgir um mundo bom, da mesma forma, quando nos batizamos no nome de Yeshua, morremos para com o mundo, morremos para com a maldade, morremos para com o pecado, para que possamos viver uma nova realidade de vida, para que possamos viver com o Senhor Yeshua HaMashiach, nosso Rei, em sinceridade, em santidade, em amor, em fé, em esperança, em salvação, em glória, pela ressurreição do HaMashiach, nosso Senhor. Foi o mundo que foi batizado. Noé estava guardado dentro da arca. O mundo foi batizado porque ele estava corrompido e ele surgiu novamente. O mundo foi necessário que Deus batizasse o mundo. Se você ainda não entendeu isso, entenda. Foi necessário que Deus batizasse o mundo, porque o mundo tinha se corrompido. Em Gênesis 6 diz: toda a carne estava depravada aos olhos do Senhor Yahuwah, e toda a inclinação do coração do homem era amar o tempo todo. Por isso Deus se cansou e disse: essa geração não passará mais de 120 anos. Ao batizar o mundo e afogar toda a maldade, quando a água baixou, o mundo nasceu novamente para uma nova possibilidade. O apóstolo Pedro, cheio de Espírito Santo, ele nos informa que este ato representa o nosso batismo. Nós representando o mundo, as águas representando o dilúvio, o mundo morrendo e as águas se baixando, e o mundo sendo ressuscitado para uma nova esperança de vida. Quando nós nos batizamos, quando entramos dentro das águas, é como se fosse o nosso sepultamento. Quando voltamos, é como se fosse o nosso renascimento, nossa ressurreição. E é disso que Pedro está testemunhando. Esta salvação nos traz uma boa consciência. Esta salvação veio por meio da ressurreição de Yeshua HaMashiach. Tudo foi possibilitado a nós quando ele morreu. Ele pegou os nossos pecados, ele pegou as nossas maldades, ele pegou as nossas feridas, ele pegou as nossas dores, ele segurou em seu corpo, em seus ombros. Era necessário que ele morresse, era necessário que ele fosse enterrado, para enterrar consigo a morte para sempre, para enterrar consigo o pecado para sempre, para enterrar consigo a maldade para sempre. E quando Deus, o grande Deus, Yahuwah Tsevaot dos exércitos, Deus verdadeiro, o Pai eterno, o chamou no terceiro dia para retornar à vida, ele trouxe apenas Jesus à vida. E o pecado e a morte continuou enterrado para sempre. Porque o Senhor Jesus venceu a morte. O Senhor Jesus venceu a morte. Ele venceu o mundo. Ele venceu a maldade. Ele venceu o juízo. Para que no nome dele, todos aqueles que exercem fé possam também vencer.
Verso 22. Que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes dos céus. Pedro termina o capítulo 3 nos informando a atual circunstâncias de nosso Senhor. Se você se perguntar, o que faz nosso Senhor? O que faz nosso Mashiach? Nosso Senhor está no céu, sentado à direita de nosso Pai, esperando até que Deus coloque todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Quando isto acontecer, ele volta. Quando o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, ele dar a ordem, o Filho do Homem será revelado, manifestado em glória. O sol ficará envergonhado e a lua se esconderá. De tão grande será a glória da manifestação de nosso Senhor Jesus. E ele virá com todos os seus poderosos anjos, pois ele se tornou o governante dos anjos. E recebeu todas as autoridades, todo o poder. O apóstolo Paulo, por meio do Espírito de Deus, ele foi inspirado a dizer que, por ele ter se humilhado até a morte numa estaca de tortura, Deus o enalteceu uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome, a fim de que no nome de Jesus Cristo seja dobrado todos os joelhos, dos no céu, dos na terra e dos debaixo do chão. Dos no céu, anjo, dos na terra, humanos vivos, dos debaixo do chão, aqueles anjos que estão presos, para que todos entendam que no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nosso Senhor, foi dado todas as coisas e ele tem toda a autoridade. Para que esta autoridade seja dada a glória ao Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo. Yahuwah Tsevaot. Sim, o capítulo 3 de 1 de Pedro é um capítulo que nos ensina a nossa responsabilidade como cristãos, como esposas, como maridos, como praticantes do verdadeiro cristianismo, da verdadeira fé, de não fazer o mal, de oferecer bênçãos, de esperar no Senhor quando sofremos, quando passamos privações, quando somos perseguidos. Não importa. Não importa. Aqueles que nasceram de novo, no nascimento do Mashiach, ressuscitaram com ele na sua vida gloriosa, eles não pertencem mais a este mundo. Eles ressuscitaram, eles nasceram de novo, numa nova realidade de vida. E estes que estão brilhando com a luz do sol, com a justiça, com a retidão e com o juízo, são esses que estarão do lado do Mashiach, para trazer toda a humanidade à perfeição e apresentar a humanidade ao Deus verdadeiro. No último dia, na última hora, no último minuto, tudo será do Eterno Pai, Yahuwah Tsevaot.